Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Goulart, que é médico urologista. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado muito pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui no teu podcast. Tá muito bom. Eu gostaria de conversar com você hoje, Marcelo, sobre cálculo renal. A Sociedade Brasileira de Urologia diz que 1 em cada 10 brasileiros terão cálculo renal. E isso piora no verão, em especial por causa da hidratação. Explica para a gente o que é cálculo renal. Perfeito, Marcelo. Assim, o cálculo renal é um problema que está cada vez mais evidente. Nós temos uma prevalência de cálculo renal que está aumentando exponencialmente. Os dados mais atualizados, que são americanos, eles estimam que 19% dos homens vão ter cálculo renal ao longo da vida. Então, é um problema muito importante que permeia, né, os cuidados de saúde das pessoas e, eventualmente, demanda intervenção, demanda assistência. Então, não é algo, vamos dizer assim, banal. E existem tipos diferentes de cálculo renal. Explica para a gente quais os tipos. Perfeito. Assim, eu muitas pessoas acreditam que cálculo renal é um problema só, né? No consultório a gente vê muito isso, essa discussão. E eu tenho até um caso muito engraçado, que eu tenho 2 pacientes, são primos, e eles são meus pacientes, e eles são primos amigos, então eles vão na consulta juntos. É a coisa mais engraçada. Quando um tem consulta, o outro acompanha, né? E eles têm 2 tipos de cálculos diferentes. São cálculos diferentes, um forma de um tipo, outro forma de outro. E outro dia eles chegaram no meu consultório felizes porque tinham achado a solução para os cálculos renais. Eles encontraram uma medicação manipulada, caseira, uma garrafada para cálculo renal. E vieram felizes para me contar assim: olha, achamos a solução dos nossos problemas. Aqui, esse remédio aqui. E eu achei engraçado porque um tem cálculo de ácido úrico, o outro tem cálculo de bruxita, e o que é bom para ácido úrico é ruim para bruxita. Então, eu fiquei pensando assim, eu respondi para eles assim: olha, se isso aqui funciona, então tem 50% de chance de fazer bem para um e mal para o outro. Por quê? Porque cálculo renal não é igual. É como na natureza. Nós temos aí as pedras da natureza, nós temos aí o granito, o arenito, o basalto. Os cálculos renais também são assim. Nós temos cálculos renais de oxalato de cálcio, de ácido úrico, de fosfato de cálcio. Então, para cada tipo de cálculo renal, é necessária uma abordagem individualizada. Portanto, esse conceito de que cálculo renal é tudo uma coisa só, é um conceito que precisa ser explicado para as pessoas, que quando você tem um cálculo renal, é preciso saber qual é o tipo de cálculo renal que a gente está falando. Marcelo, quais são os fatores de risco mais comuns para o cálculo renal? Então, assim, hoje a gente encontra vários fatores de risco. Alguns fatores são modificáveis, então são fatores relacionados com comportamento, o que nós estamos vendo hoje, uma mudança da alimentação, uma piora na alimentação das pessoas. Então, esse é um fator de risco muito importante, tá? Então, a alimentação, o estilo de vida, aquilo que vale para a saúde em geral, funciona muito bem para a prevenção de cálculo renal. E também tem fatores de risco que nós não conseguimos modificar, são fatores genéticos. Então, já se sabe muito isso, que as pessoas que têm na família histórico de cálculo renal, provavelmente têm mais chance de terem cálculos renais também. Então, os fatores de risco modificáveis são os que a gente aborda muito no consultório, relacionados com a questão alimentar. Existe uma faixa etária mais acometida por cálculo renal? Sim, existe. Assim, essa estatística varia de local para local, mas, em geral, ela segue um certo padrão, né? Então, como eu disse, assim, os homens têm mais chance de ter cálculo renal do que as mulheres e, em geral, essa faixa etária de incidência de cálculo renal acontece geralmente ali entre os 30 e 40 anos. É o pico de incidência na maioria dos trabalhos, tá? Depois disso, acontece um fenômeno interessante. Nas mulheres, vai caindo. E nos homens permanece estável, às vezes até aumenta. Então, os homens chegam ao final da vida com quase o dobro de chance de terem um cálculo renal do que as mulheres. Marcelo, e quais são os sintomas mais comuns de cálculo renal? E aí é que está a questão. Hoje em dia, muitas pessoas têm cálculos renais e não têm sintomas absolutamente nenhum. Tá? Então, a gente precisa entender que, com o avanço dos exames de imagem, né, o check-up com ultrassom, aumentou muito o diagnóstico incidental, ou seja, o diagnóstico por acaso de cálculos renais. E esses cálculos geralmente não causam sintoma nenhum. Tá? Então, cálculos que são encontrados por acaso, o paciente não sentia nada. Agora, existem cálculos que causam muitos sintomas. O mais famoso é a cólica renal, que é a pior dor ou uma das piores dores que uma pessoa pode sentir, dor terrível. Nós temos também os cálculos que causam infecções urinárias. Então, não é incomum pacientes que reclamam de infecções recorrentes
cistites, etc. Quando vamos investigar, nós nos deparamos com rins com muitos cálculos e também os pacientes que têm um cálculo que ele está dentro do rim, é um cálculo volumoso, que não está causando obstrução, mas ele causa sangramento na urina. Então, hoje eu diria que infecções recorrentes, sangramento na urina e a famosa cólica renal são os principais sintomas dos cálculos renais sintomáticos. Existe um exame específico para fazer o diagnóstico? Como é que é feito esse diagnóstico? Então, quando a gente desconfia de que o paciente tenha cálculos renais, nós temos que lançar a mão de exames de imagem. Não é? E aí nós temos os exames que são mais acessíveis, como ultrassonografia. Tá? Não é o melhor exame, não é aquele que consegue ver os menores cálculos, ou que consegue ver cálculos em todos os locais, mas é um exame muito acessível, muito disponível e acaba sendo mais utilizado. Mas o exame padrão ouro para a detecção de cálculos renais é a tomografia computadorizada, é um exame que consegue detectar cálculos microscópicos. Os cálculos podem migrar e obstruir o trato urinário. Como é que eu suspeito que um cálculo está obstruindo o canal urinário? E aí é que está o que nós urologistas tememos, né? Então, quando eu tenho um paciente com cálculo renal, ele tem um cálculo renal que está quietinho dentro do rim, no cálice renal que a gente fala, então esse paciente, ele praticamente não tem sintoma nenhum. Quando ele começa a ter sintoma, então ele começa a sentir dores, a famosa cólica renal, que é uma dor súbita, intensa, terrível, que acontece geralmente na região das costas ou do flanco do abdômen, eventualmente migra para a região da virilha, região genital, ou eventualmente esse paciente também tem sintomas de vontade de ir ao banheiro constante, não está saciado, de uma hora para outra ele começa a ir no banheiro de 15 minutos, também com um pouco de sangue na urina. Esses são os sintomas de que esse cálculo migrou. Ele saiu do rim, dos cálices renais, e ele entrou no sistema coletor, ele entrou no ureter, que é o canal do rim. Então, nós temos 2 rins, cada rim tem um canal próprio, que vai levar o xixi até a bexiga. Esse canal, ele é bem fino, ele tem em média 3 milímetros de diâmetro, né? Então, realmente é muito fino. E esses cálculos geralmente impactam neste canal, que é o canal do ureter. E muita gente acha que porque está urinando está tudo bem. E não é verdade, porque como a gente tem 2 canais separados, o canal de um lado pode estar obstruído e o outro rim urina normalmente. Então, a questão, aquela ideia de que o cálculo migrou, então trancou a urina, essa ideia é equivocada. Então, você pode estar com o rim obstruído e urinando normalmente. Marcelo, os cálculos podem ter tamanhos diferentes. Uns podem ser maiores, outros podem ser menores. E o tratamento é igual para cálculos maiores, para cálculos menores? Então, essa distinção de tamanho é fundamental para quando o paciente já chegou numa situação que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, quando o paciente tem um cálculo microscópico, que a gente chama de microlitíase, que é o tipo mais comum que a gente encontra nos exames, que é aquela pessoa que encontrou ali um cálculozinho de 3, 4 milímetros dentro do rim, esse cálculo, em geral, ele pode ser acompanhado, tá? Então, assim, existem situações em que a gente pode remover esse cálculo preventivamente. Tá? Agora, em via de regra, nós costumamos abordar cálculos acima de 1 centímetro dentro dos rins. Então, quando o cálculo dentro do rim tem mais de 1 centímetro, esse cálculo, independente de ele estar causando sintoma ou não, ele deve ser, no mínimo, acompanhado de perto e geralmente removido. Hoje em dia a gente tem endoscopia, que vai até o rim e remove o cálculo dentro do rim. Agora, quando o cálculo está no canal, que ele saiu do rim e entrou no canal, aí o tamanho não é tão importante assim. Aí é importante o quadro clínico. Um paciente que tem um cálculo no canal, está com uma dor intratável, está com sinais de infecção renal, esse paciente tem que ser abordado, esse cálculo tem que ser removido, mesmo que ele seja microscópico. Agora, se o paciente tem um cálculo no canal e está com pouco sintoma, aí sim, se ele for um cálculo pequeno, de meio centímetro, a gente pode acompanhar de pertinho, que existe grande chance desse paciente eliminar também espontaneamente. Então, a conduta não é baseada apenas no tamanho, mas também no quadro clínico. Existem medicações para prevenção ou tratamento do cálculo renal? A prevenção do cálculo renal, o primeiro passo é a hidratação. Porque a ideia de cálculo renal, eu acho importante, no teu podcast tem bastante pessoas leigas, né, que acompanham, então a ideia de prevenção de cálculo renal é justamente você evitar a gênese do cálculo renal, ou seja, como ele se forma. O cálculo renal, ele nada mais é do que o excesso de alguma coisa que não está conseguindo ser diluída na urina. Eu sempre brinco com os pacientes que é como se você fosse fazer um Nescau. Você coloca lá, se você colocar muito Nescau, ele vai para o fundo, porque você não consegue dissolver esse Nescau no leite. E a mesma coisa acontece dentro dos nossos rins. Então, nossos rins, a urina, ela tem vários elementos, esses elementos precisam ser dissolvidos.
A partir do momento em que você não consegue dissolver, eles vão decantar e vão se aglomerar e vão formar um cálculo renal. Então, quando você dissolve esses elementos, você já está resolvendo a gênese do problema. Então, a hidratação é fundamental. Agora, lógico, é suficiente? Se é só isso? Não. Nos pacientes que têm cálculos renais recorrentes, a gente tem que ter uma abordagem mais individualizada, ver a genética, ver a etiologia, ver o tipo de cálculo, analisar a urina desse paciente durante 24 horas e aí sim ver o que está em excesso, para que a gente possa dizer para o paciente assim, ó, isso aqui nós vamos precisar ou diminuir a ingesta ou nós vamos precisar usar outras substâncias para, vamos dizer assim, anular esse efeito deste elemento. Então, hoje a gente tem mais claro isso, nós podemos oferecer para os pacientes isso. Então, vir no consultório fazer o estudo metabólico para que a gente possa, então, dizer para o paciente o que nós podemos melhorar na alimentação ou suplementar para que ele não forme esse excesso de alguma coisa que está normal na urina dele. Mas a hidratação, de maneira geral, é fundamental. Em segundo passo, a redução dos sais, principalmente os sais industrializados. O glutamato monossódico, o sal industrial, não vou falar marca aqui, mas os sais que dão mais sabor, né? Então, esse tipo de alimento que está presente nos ultraprocessados, nos industrializados, eles aumentam muito a chance de você ter uma concentração de um soluto na urina. E, portanto, a alimentação com ultraprocessados, o excesso de lanches, também é uma atitude que deve ser modificada em quem tem um diagnóstico de cálculo renal. Em relação a essa hidratação, Marcelo, ela é feita só com água? Existe algum líquido específico e que quantidade ideal? Essa pergunta ela é muito interessante porque que bom que se criou esse conceito dos 2 litros por dia, aquela coisa toda, mas na prática não existe um valor específico. Tá? 2 litros geralmente é uma média interessante. A Sociedade Americana de Urologia recomenda 3 litros por dia para quem teve diagnóstico de cálculo renal. Mas o que eu digo para os meus pacientes é mais importante do que uma quantidade específica, é você acompanhar a cor da tua urina. A cor da tua urina é um termômetro excelente da tua hidratação. A urina tem que estar clara. Então, se você tem cálculos renais, você tem que buscar a urina transparente. Se você não tem a urina clara, ela já é suficiente. E, para isso, você precisa tomar bastante água e também distribuir essa ingesta de água ao longo do dia. Não adianta nada eu tomar 2 litros de água de manhã e depois não beber mais água ao longo do dia. Então, eu digo para os meus pacientes assim, toma bastante água, distribui a tua água ao longo do dia para que a tua urina fique sempre clara. Então, entre 2 e 3 litros pode ser água. Existe aquele mito de que a água com gás é ruim, mas eu tenho visto que a água com gás, às vezes, é uma forma que a pessoa tem para sair do refrigerante. Então, eu acho a água com gás ótimo, porque sim, tecnicamente, ela é pior do que a água sem gás. Mas nós estamos falando de uma pessoa que tem o hábito de tomar Coca-Cola, tem o hábito de tomar refrigerante, vamos falar assim. E aí, nesse caso, a água com gás é uma excelente alternativa, com limão. O limão é uma substância que é um antídoto para cálculos renais de forma natural. Para a maioria dos cálculos renais, o limão é muito eficaz. Então, água com limão é um excelente método preventivo de cálculo renal para a maioria das pessoas. Marcelo, eu tenho cálculo renal e não tratei. Quais são as complicações que podem ocorrer se eu não tratar adequadamente o cálculo renal? Sim, infelizmente ainda vemos isso, né? E as complicações podem ser gravíssimas, né? Então, quando a gente tem cálculos renais que estão quietinhos dentro dos cálices renais pequenos, em geral, esses cálculos não costumam causar grandes problemas. Mas quando nós temos cálculos grandes, acima de 1 centímetro, ou eventualmente cálculos que migram e o paciente não tem muito sintoma, não acompanha, nós podemos ter problemas desde insuficiência renal, o paciente perde o rim por cálculo renal, a gente ainda vê essa situação, mas também temos os casos de infecção renal complicada, que é quando uma bactéria entra dentro do rim, se aproveita da existência de cálculos renais para causar uma agressão muito grave ao rim. E realmente é uma situação gravíssima. O único paciente que eu perdi como cirurgião foi um paciente que eu nem cheguei a operar esse paciente. Ele chegou no hospital já com sepse grave por conta da pandemia, o medo de ir para o hospital, ficou com cálculo renal e febre por vários dias e realmente chegou ao hospital muito grave porque um cálculo trancou o rim dele e uma bactéria se aproveitou que a urina estava parada para proliferar. Então, a pielonefrite obstrutiva é uma complicação gravíssima e potencialmente fatal para cálculos renais não tratados. E o cálculo renal pode afetar a qualidade de vida desses pacientes. Conta para a gente como é que a qualidade de vida é afetada nos pacientes que têm cálculo renal. É uma doença que, quando ela causa sintomas,
ou quando eventualmente ela é recorrente, o que acontece não raro, ela afeta muito a vida das pessoas. Eu tenho pacientes que já fizeram 20 cirurgias, eu tenho pacientes que vivem em função do medo de ter uma próxima cólica. Porque a partir do momento que você começa a formar cálculos renais, você começa a passar situações como, eventualmente, dores súbitas no meio de uma viagem, ou, eventualmente, em horários de madrugada, e você, eventualmente, passa por infecções complicadas, acaba tendo que ficar internado. Então, os cálculos recorrentes afetam sobremaneira a qualidade de vida das pessoas, e é muito importante a gente dizer que ter cálculo renal não é algo normal. Existe esse conceito equivocado de cálculo renal é uma coisa comum, normal, e que, tudo bem, você teve um cálculo renal, então agora vamos torcer para sair. E acabou, saiu, acabou. E não é bem assim. Quando você passa a ter cálculos renais recorrentes, é fundamental procurar um especialista e se fazer o estudo metabólico. Se tiver uma amostra do cálculo, se o cálculo for eliminado, pegar esse cálculo e mandar para análise, porque aí sim, nós conseguimos ver exatamente o que está acontecendo naquele organismo e poder dizer para o paciente como que a gente vai fazer para não formar mais. E eu vou te dizer que, assim, na maioria dos casos, a gente consegue, no mínimo, reduzir a chance de formar um novo cálculo. Porque se você não faz nada, a chance de formar um novo cálculo chega a 30% em 5 anos, nas melhores estatísticas, 50% nas estatísticas mais dramáticas, e isso é muito, né? Então, se a gente consegue impedir que isso aconteça, fazer com que a pessoa não tenha tantos cálculos renais, você melhora muito a vida dessas pessoas. Marcelo, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse importante tema que é o cálculo renal. Bom, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu queria passar para os teus ouvintes, para os nossos ouvintes agora, que cálculo renal é um problema importante que afeta crianças, adultos e idosos, e que ele não é normal. Se você tem um diagnóstico, se aparecer um cálculo renal no teu exame, é muito importante você procurar um urologista, um nefrologista e investigar por que está acontecendo isso, para que possa ser tratado e que esse cálculo não cause complicações, que ele não cresça ou recorra. Então, essa é a minha mensagem para quem está nos escutando. Marcelo, eu queria agradecer a tua participação e eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.